As pessoas simplesmente não sabem lidar com a autoestima negra. As pessoas preferiam sim que a Maju aparecesse acabrunhada, cabisbaixo, falando muito pouco, falando só aquilo que lhe é perguntado, sem brincar. Aí sim, aí faria jus ao que a maioria, ao que todo mundo espera dela. Uma preta que já chegou onde chegou. Tá bom, parou aí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos ao canal Kenai African Beauty. Eu me chamo Kel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre autoestima. É aquele item deveras necessário e fundamental em toda a nossa vida. A gente de fato precisa da autoestima. Uma pessoa com baixa autoestima é uma pessoa altamente manipulável, é uma pessoa insegura, é uma pessoa triste. A pessoa se torna uma pessoa que está sempre se colocando em patamar inferior. Ela nunca se vê melhor ou nunca consegue se igualar a ninguém. Ela sempre acha que ela é a pior dos piores e, como o pessoal diz aí, o cocô do cavalo do bandido. Eu entendo a autoestima como uma construção social. Eu não sigo linhas de estudo nem nada, mas eu não acho que a gente já nasça com autoestima, até porque isso vai ser construído ao longo de nossas vidas. Quando a gente é criancinha, é muito comum os nossos pais, enfim, nos vestirem com alguma roupinha nova ou colocar algum acessório no nosso cabelo e falar o quê? Que linda, mas você tá muito linda. Eu falo isso pra minha filha o tempo todo. Independente de colocar roupinha nova nela ou não, assim que eu ponho um lacinho no cabelo, ou então eu deixo o cabelozinho black, ou então eu coloco um sapatinho no pé dela, independente de ser novo ou não. Quando tá fazendo aquele calor extremamente quente mesmo, ela passa o dia de fraldinha o tempo todo. E se porventura a gente for sair para um lugar mais distante, que eu preciso a vestir, assim que eu coloco a roupinha nela, independente de ser roupa nova ou não, pode ser a roupa que ela tem há muito tempo, e assim que eu coloco a roupinha nela, eu chego e falo: nossa, mas você tá linda, filha, que linda, olha só, vai lá no espelho olhar. E ela já vai correndo pro espelho que tem lá no quarto dela, no armário dela, do quarto dela, e ela se olha e fica sorrindo pra ela mesma no espelho, vira pra mim. Ela tem 1 ano e 10 meses praticamente, então eu já tento construir isso nela desde pequenininha, que ela é linda o tempo todo. E aí tem muito aquela coisa de chegar e falar: ah, mas mãe sempre vai achar o filho bonito, mas eu acho que é muito mais complexo, muito mais profundo do que isso. Não é simplesmente o fato dela ser minha filha e eu ter que falar: não, como eu sou mãe, eu vou ter que demonstrar pra ela que ela é linda. Não é só pelo fato de ser mãe, mas eu entendo a autoestima como algo fundamental na vida de qualquer ser humano. E por isso que eu sempre fortaleço essa questão pra minha filha, de falar que ela tá linda. Independente dela, pra não fortalecer muito essa questão do consumismo, então independente dela ter roupinha nova ou não, eu sempre tô dizendo a ela: filha, você tá linda, filha, você é linda, o tempo todo. E ela já entende isso, ela já entende, com 1 ano e 10 meses ela já entende, ela já absorve muito disso. Ela fica super feliz quando eu falo, quando o pai fala, tanto é que se eu falar pra ela que ela é linda, acabei de colocar uma roupinha nela, um acessório nela e eu falar que ela tá linda, ela: papai, tipo, eu vou lá pro papai falar a mesma coisa pra mim. E aí eu falo pra ela: vai lá mostrar pro papai como você tá linda, ele vai concordar comigo. E ela vai correndo até o pai, chega perto do pai: papai, assim, você já consegue perceber que ela sabe, que ela entende o que é linda, essa questão da autoestima. Claro que ela não consegue entender dessa forma como nós adultos já temos capacidade de entender, mas eu já tento colocar pra ela o quanto ela é bonita, o quanto ela é linda. Isso é fundamental, principalmente pra ela, que é uma menina negra. Mas o que eu percebo é que a autoestima negra, ela incomoda demais. A autoestima negra tá sempre sendo motivo de discussão, está sempre gerando polêmica, e eu não consigo entender muito isso. Na verdade eu consigo entender muito isso, né? Enfim, eu não consigo aceitar isso. Entender, a gente entende o processo. Nós podemos começar
quem tem aí uma maior visibilidade, umas pessoas famosas, enfim. Eu percebo o tempo todo que aquela cantora de funk, a MC Ludmilla, está sempre sendo alvo de chacota, de piadinha e de racismo na página no Facebook dela. E a Ludmilla não é a única. Tem a Preta Gil também, que além de estar sempre recebendo comentários maldosos em relação à beleza dela, ela também é vítima de gordofobia desde sempre. E eu não vejo esses ataques a mulheres brancas. Simplesmente ele não existe. Existem uma infinidade de mulheres brancas que não estão dentro do padrão de beleza. Eu tenho algumas aqui na minha cabeça, só que eu não vou sair por aqui no vídeo dizendo quem eu acho bonito ou quem eu não acho. Eu acho todas as pessoas belas, todas as pessoas têm sua beleza. A partir do momento que você acha que beleza é só aquilo que você vê por fora, é só a área externa, a parte externa da pessoa, simplesmente não tem como debater. Não há discussão que se fortaleça a partir do momento que você entende beleza como só a parte de fora da pessoa. Então, quando eu admito que determinada pessoa não é bonita, não é porque eu não a acho bonita. Eu admito simplesmente que ela está fora dos padrões que a sociedade impôs para que a pessoa se ache bonita. Eu, por exemplo, estou completamente fora dos padrões de beleza. Eu não me encaixo dentro dos padrões de beleza, porque nós sabemos desde sempre que os padrões de beleza é completamente inverso a mim. Ter pele branca, que eu não tenho, é ter cabelo liso, que eu não tenho, é ter nariz fininho, que eu não tenho. Enfim, traços europeus que eu não tenho. Então a construção da minha autoestima ela é muito mais delicada, ela é muito mais complicada do que a construção da autoestima de uma pessoa de pele branca e com os fenótipos, os estereótipos, os traços que se encaixam muito mais dentro dos traços europeus. É um percurso difícil, não é nada fácil, não é nada fácil. Você vai lidar com gente o tempo todo dizendo o quanto você é horrível, o quanto você é feia, pontuando o que ela acha terrivelmente abominável em você em todos os espaços, desde que você é criança, a partir do momento que você é pequenininha, que você está ao cuidado dos seus familiares, ao cuidado dos seus responsáveis, você é a lindinha, é igual a minha filha. Lindinha, bonitinha, perfeitinha, coisinha assim, assado. Ela já está na escola. Só que as crianças que estão na escola com ela são crianças, inocentes. Não têm maldade, não possuem maldade. Não enxergam com esses olhos cruéis que provavelmente, que certamente elas enxergarão quando estiverem um pouquinho maiores. Não porque elas querem, mas porque elas aprendem. Elas vão aprender e elas vão reproduzir. Todos os meios que aquela criança convive, ela vai ser ensinada a se comparar ou a determinar o que é bonito ou não. Então, para nós, negros e negras, chega um momento na escola em que a gente simplesmente começa a ter tremedeira e sudorese antes de ir para a aula, antes de ir para a escola. Eu já passei muito por isso, de simplesmente não querer ir para a escola porque no dia anterior o menino tinha me xingado de qualquer coisa, com base naquilo que ele acreditava sobre mim, e eu simplesmente não queria ir para o colégio no dia seguinte. Eu acho que muita criança passou por isso, inclusive crianças negras. A gente vai passar por tantos processos, por tantos caminhos dolorosos aí, até a gente conseguir de fato conquistar a nossa autoestima. E às vezes a gente nem consegue, a gente nunca consegue. Tem gente que nunca consegue ter autoestima na vida. Eu tenho um primo que a gente brinca muito, assim, a gente brinca, acho que até mais do que a gente deveria, porque na verdade isso é um problema sério. Eu, pelo menos, consigo enxergar uma questão muito séria, entranhada na autoestima dele, e muita gente leva isso mais na esportiva, mais na brincadeira, mas é muito sério. Ele é uma pessoa que não conseguiu terminar os estudos por uma série de questões, por ter que trabalhar desde muito novinho, um trabalho pesado. Ele faz parte das muitas pessoas no Brasil que não conseguiram terminar os estudos. E aí a gente brinca muito porque ele se acha o cocô do cavalo do bandido de fato. Tudo que você fala pra ele, ele acha que ele é a pior pessoa do mundo.
E ele fala de uma forma que as pessoas acham graça, que as pessoas riem. Ele se auto-intitula burro, ele se auto-intitula feio, ele se auto-intitula desinteressante. Mas isso ele fala com uma certeza que dá pra você perceber. Ele não fala brincando, muitas das vezes, quando a gente recebe um elogio, a gente fica acabrunhado e a gente chega e fala: ah, nada, não sou tão bonita assim não, mais com vergonha de admitir qualquer coisa do gênero. Não, ele fala aquilo brincando, mas você percebe que ele tá falando muito sério. Ele realmente se acha burro, ele realmente se acha feio, ele realmente se acha desinteressante. Ele acha que ele só serve para serviço braçal, ele acha que ele não tem inteligência para desenvolver nada mentalmente, intelectualmente. Mas é claro que ele tem, tá adormecido em algum canto esquecido. Não foi trabalhado da forma que deveria ser para que ele hoje fosse uma pessoa confiante, para que ele tivesse autoconfiança. E esse é só um dos efeitos de não se trabalhar a autoestima. Como eu disse no início do vídeo, uma pessoa que não tem autoestima trabalhada, ela vai sempre se achar inferior ao outro. E quando a gente fala em autoestima, é bom não se ater só à questão de beleza. Como eu peguei o exemplo do meu primo, uma pessoa que não tem autoestima como ele, que se acha incapaz de produzir algo, intelectualmente falando. Então percebam que, não tendo diretamente a ver com a beleza ou a falta dela, ele continua se sentindo atingido pela baixa autoestima. Esse meu primo já tem o quê? Já tem seus 40 anos. Ele tem a capacidade de aprender e ele não acredita em si mesmo para poder aprender coisas novas que não sejam e que não estejam relacionadas ao que ele está acostumado a fazer braçalmente. Se por acaso, em algum momento da vida, a gente consegue se esquivar dessa baixa autoestima e começa a se sentir bem, começa a se sentir criativo, começa a se sentir bonito, começa a conseguir produzir algo, deixa de se sentir imprestável e a gente externaliza isso publicamente, a gente vai atrair críticas sem tamanho. Uma das primeiras coisas que vão te taxar é de ser arrogante, petulante, metida. Eu já vi gente dizendo que não gosta da Maju, a garota do tempo do Jornal Nacional, Maria Júlia Coutinho, porque ela se acha. Ou seja, a impostação de voz da Maju, a forma como ela brinca com o apresentador do Jornal Nacional, a forma como ela domina o assunto, incomoda. E a única coisa que as pessoas sabem dizer em relação a Maju é que ela se sente. Tá louca para poder sentar na bancada do Jornal Nacional. As pessoas simplesmente não sabem lidar com a autoestima negra. As pessoas preferiam sim que a Maju aparecesse acabrunhada, cabisbaixo, falando muito pouco, falando só aquilo que lhe é perguntado, sem brincar. Aí sim, aí faria jus ao que a maioria, ao que todo mundo espera dela. Uma preta que já chegou onde chegou. Tá bom, parou aí. Você já conseguiu demais do que se espera de você. Então, já que você tá lá, contenha-se, fica na sua. Não se exalte muito, não brinque muito, não queira aparecer mais do que você deve. E assim é com a Maju, assim é com a Ludmilla, assim é com a Preta Gil, assim é com uma série de mulheres famosas negras. Os comentários são deprimentes. Você para além e não consegue entender, porque você não consegue nem mensurar o tamanho da amargura que elas estão imersas para poder conseguir direcionar tanta maldade de forma tão cruel. As pessoas se tornaram bem-sucedidas naquilo que escolheram para elas um dia. Independente de ser cantora de funk, independente de ter cursado uma faculdade, ter feito jornalismo e estar trabalhando na Globo como garota do tempo, independente de ser uma cantora mega conhecida, independente de ser uma escritora, independente de ser qualquer coisa, aquilo que você escolheu para sua vida te trouxe autoestima e você consegue analisar a sua realização em relação àquilo. Então sim, a autoestima é fundamental, não tem pra onde correr. Se você não tiver autoestima, muito provavelmente, sem sombra de dúvidas, você vai ser uma pessoa extremamente infeliz do início ao fim. Autoestima é o que a Elza Soares tem, que todo mundo critica. Autoestima era o que o Jair da Silva tinha. O cara onde chegava contagiava todo mundo. Com alegria, com a risada solta. E eu já ouvi muita gente dizer, homem bobo. Mas não seria bobo se fosse o Thiago Lacerda.
Não tenha autoestima. Se por acaso você está assistindo esse vídeo hoje e tá se identificando com muita coisa em relação à baixa autoestima, respira, planta, rega e faz florescer a sua autoestima, ou então você vai ser pisoteado do início ao fim. Se a autoestima incomoda, a autoestima negra incomoda 3 vezes mais. Se você não tinha percebido essas questões que eu abordei aqui, passa a observar mais, tente perceber como que as pessoas negras estão sempre sendo alvo de ataques simplesmente por terem sua autoestima fortalecida, por terem conseguido construir, que muito provavelmente essas pessoas não possuem autoestima desde que nasceram. Eu saí da forma que eu escolhi me vestir, da forma que eu escolhi me pentear, da forma que eu escolhi me arrumar hoje, há alguns anos atrás seria impossível. Impossível porque eu não conseguia me enxergar dentro do que eu escolhi pra mim hoje. Eu não conseguiria sair na rua com esse penteado, com medo do que vão falar, com medo dos ataques, com medo dos olhares, reprovando, como se eu precisasse da aprovação desses olhares para poder ser feliz, para poder ter a minha autoestima elevada. Então eu não preciso de nada disso, só preciso me sentir bem. Se eu tô bem, o resto é resto. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vamos trabalhar essa autoestima, vamos trabalhar a autoestima dos nossos sobrinhos, dos nossos filhos, não interessa a idade que eles têm, mas desde pequenininho já começa a trabalhar isso. Vamos dar uma fortalecida para que a gente não seja um adulto frustrado, um adulto que está sempre se sentindo inferior em tudo que resolve fazer na vida. Um super beijo e até a próxima. Tchau!